Beleza. Então, dado Beleza. início aqui a nossa gravação, de dia 26 de março, 19h01. E aí, gente, o que vocês me mandam? Meu nome é Aliana, antes de falar, né? Meu nome é Aliana. Não sei se passaram minha ficha para vocês, mas meu background é mais acadêmico. Eu sou professora, fui professora de desenvolvimento de jogos durante um tempo, fui professora de UX e UI, desenvolvimento web, dentre outras disciplinas, para ensino superior e médio. Também sou desenvolvedora de jogos, tem alguns jogos indies em desenvolvimento, participo de Game Jam e estou acompanhando bastante esse mundo dos jogos. Meu expertise realmente ele é bastante acadêmico, vocês vão ver então pelos comentários, mas acredito que isso seja um ponto positivo, porque eu costumo dar bons feedbacks, inclusive eu sou também avaliadora da Game Jam Plus, como Caraca. uma avaliadora justamente por conta dessa visão mais detalhista. Então, assim, eu tô muito ansiosa para conhecer a proposta de vocês, o jogo de vocês, saber exatamente em que ponto vocês estão no desenvolvimento, na maturidade do jogo e em como é que eu posso ajudá-los. Tá, deixa só meu Então, computador cooperar aqui para eu poder também fazer uma apresentação, mas enquanto isso, faz a sua, Paulinha. eu tô trabalhando como diretora de arte no projeto, e aí eu tô cuidando dessa parte de UI, né? Certo. E assim, nosso jogo, ele passou por um redesign há um tempo, então, tipo, ele teve algumas interfaces aí bem, tipo, distantes uma da outra. A Imagino. primeira, a gente estava tentando fazendo uma pegada um pouco mais de overcooked, um pouco mais animada, tal, tipo, com desenhinhos Adoro. fofinhos. Aí, com esse redesign, eu tava pensando em ser algo, porque assim, nosso jogo, ele vai misturar um sci-fi mais retrô, assim, e mais, tipo, futurista, assim, sabe? Porque é uma franquia de, de restaurante, né? É, tipo, sci-fi e tal, só que, tipo, pra tecnologia que tem hoje em dia, já é meio velha e os astronautas vão encontrar essa nave cozinha. E aí, eu tava tentando não misturar, mas assim, tipo, minha ideia era pegar e fazer algo, tipo, a tela sendo tipo, naqueles computadores mais retrôs, assim, sabe? Fazer E uma, aí eu uma peguei. borda, uma É, ambientação, e aí o estilo, eu tava pensando em ser mais ou menos assim, ó. o que tiver de Vou referência mandar visual aqui que puder mandar aí, manda. Mandei aí na sala de mentoria, no balãozinho. Ah, Ratchet e Clank. Ah, meu Deus do céu. Assim, eu achei muito bonito, eu acho muito bonita essa referência. Eu acho que combina também. E aí eu tava pensando em ser mais ou Sim. menos assim, ó. Vou te mandar um print do meu Figma. Eu tava olhando justamente esse mesmo site hoje à tarde, para ver algumas Ah, referências. esse site é ótimo. Nossa, uma tristeza. Excelente. Eles melhoraram o site, né? Mas era lento pra caramba. É. Tá respondendo bem agora. Assim, esse aqui foi um primeiro, tipo, Certo. primeiro modelo, assim. É... Só que, atualmente, tipo, a gente não colocou ainda essa borda, né? A gente tem esse modelo Uhum. e não colocamos a borda ainda. Então, eu fiz as telas. Eu vou compartilhar aqui, que eu acho que esse seria até mais fácil. Então, eu fiz as telas sem essa borda. Pelo menos a impressão que eu tenho é meio. Ai, eu acho que tá, tipo, muito. Não tá tão profissional. Sinto que tá um pouco amador do que eu gostaria que estivesse. E não sei como melhorar. Assim. Porque eu sei que, tipo, com essa borda fica bonito. Tipo, fica legal, fica uma proposta legal. Fiz até outras coisas aqui.
Esse aqui foi um teste de logo que a gente estava fazendo, que eu também coloquei. Isso é E especificamente da UI fora do jogo. A gente não tá falando isso, da fora HUD, do né? jogo. Isso. A Certo. HUD chegaremos. Enfim, e aí, tipo assim, eu sinto que falta um pouco mais de... Ah, tá me fugindo a palavra. Acho que finalização, de repente, não sei. Polimento? Polimento. E aí a gente tem isso, essas cores. As cores eu gosto bastante de ser colorido e tal, porque o nosso jogo é para ser colorido. E aí em game tem esses menus. é, E aí eu estava trabalhando com a HUD, que atualmente a gente tem o timer só na HUD. E às vezes aparece tipo algum balãozinho aqui, tipo de. deixa eu- Aqui, ó. Mensagem, né? Alguma mensagem, diálogo aqui e tal. E a gente vai ter um evento caótico. São vários eventos que vão acontecer durante a gameplay. E o primeiro vai ser o apagão. E aí eu pensei, tipo, eu tava vendo com o Marcelo, e a gente tava pensando do timer abrir e aparecer, tipo, o raiozinho piscando tal, tipo, pra ter essa questão da urgência. E a gente pensou em ser só aqui na parte de cima para o jogador ter um lugar só para olhar. E aí, não sei, tipo, pra mim, eu gosto da proposta, do conceito, mas, tipo, ainda sinto que falta alguma coisa, sabe? Certo. Vou fazer algumas Pra... perguntas para vocês. Uhum. Se tiver outros pontos depois, você pode colocar. Acho que já tem bastante coisa por enquanto. Não vou perder o foco. Qual é o objetivo em relação às emoções, à experiência que vocês esperam do jogador? Eu posso dar uma passada por cima do design, então, que acho que é Porque, talvez assim, o a, design em si a responder. comunicação que ela é feita na primeira tela, principalmente, assim que o jogador entra, ela é extremamente importante. E apesar de eu achar bem fofinho a tipografia utilizada ali no Foods, mas a paleta talvez não esteja tão de acordo com a proposta que vocês querem, pelo que eu estou entendendo. Ela tá um pouco mais sóbria. Não sei se vocês pegaram a ideia. Vocês querem uma coisa mais divertida, É, não é eu, isso? Sim, sim. tipo, Mas bora o lá. Foods em si, a ideia do projeto é que ele seja você e seus amigos meio que estavam perdidos assim no espaço, porque acabou o combustível da sua nave, e vocês acabam encontrando uma nave que coincidentemente é uma nave de uma franquia de comida que foi desativada há muito tempo atrás. E aí vocês sem querer acabam ligando ela, e aí nessa que liga, o robozinho já começa a querer te explicar coisa, como é que funciona, assim, como se você fosse trabalhador, só que o jogador nunca esteve lá. Então a ideia principal do Foods é, se você já jogou o Keep Talking and Nobody Explodes, aquele da bomba que você tem que defusar, Não, mas eu gosto muito desse estilo, gente. é É um jogo que você tem que viciante. defusar a bomba. E assim, você tem dois jogadores. Um tem o jogo e o outro tem um PDF. E aí, o que tem o jogo vê uma bomba e o que tem o PDF, ele só vê o PDF e vocês vão se comunicar. Caramba. Então, a ideia do Foods em si é que todo mundo ali esteja no mesmo ambiente e eles precisam cozinhar comidas que eles não têm a menor ideia do que sejam. Eles só estão recebendo o pedido, né, que vai ser um pedido por fase, e seja bastante caótico. Então, a ideia do Foods em si é ser algo caótico. Então, a parte de paleta de cor, essas coisas de UI em si, não é comigo, porque até a Paula comentou que ela é diretora de arte, eu sou game designer. Assim, o pessoal dá uma olhada assim, na UX quando for necessário, porque atualmente eu não estou com tanto tempo de produção, mas o tempo que eu tenho eu dou uma pincelada em UX sempre que possível. E aí, por exemplo, a gente está cozinhando uma comida, aí do nada estourou o cano de gás na cozinha. Aí todo mundo precisa parar o que está fazendo para ir arrumar. Então, assim, é sempre para estar causando caos. Então, tipo, é uma comunicação entre o grupo de jogadores de tipo, tá, eu peguei
esse tentáculo, onde que eu enfio isso daqui, o que eu faço com ele? Sei lá, eu tenho que ser, isso aqui é uma proteína, isso aqui é uma fruta, o que que é isso? E A ideia é ser bem caótico. as fases são todas caóticas o tempo inteiro ou existem momentos ali de respiro, de pausa, de contemplação, de puzzles? Eu vi que vocês também têm proposta de puzzle, né, dentro do jogo. Uhum. Isso. É bem importante que tu perguntou, então, a parte de respiro, né? Que é a parte importante do design, de dar o respiro para o jogador poder pensar. Isso acontece entre as fases. Durante as fases, você vai ter um momento de respiro ali, que é tipo, onde não tem causa, é o seu momento de respiro, né? Basicamente. E o caos, assim, ele não vai estar acontecendo 100% do tempo. A gente tem uma ideia de progressão e aí quanto maior a fase, quanto mais complexo, quanto mais jogadores, a gente vai implementar mais caos. Os puzzles em si vão ser um pouco mais complexos, né? Eles vão necessitar mais espaço. Os símbolos que você precisa decifrar no ambiente vão ser mais difíceis de serem comunicados entre as progressões, né, mais avançadas. E aí a nossa ideia visual do jogo é que a nave seja uma nave abandonada, né? Ela tem que estar suja, mas ao mesmo tempo ela tem que ser meio futurista. Então eu acho que para acompanhar essa parte de UI, aí é mais com a Paula. Mas o que a gente quer que o jogador esteja, né, tipo, sentindo no momento de gameplay inteiro, né? Falando dentro da fase assim que começou, dúvida primeiro. Então, tá, o que que a gente precisa fazer? Organização logo em seguida. E aí a galera vai estar, tipo, ok, agora temos uma organização. É que nem o work de quem corta o tomate e quem lava o prato. É basicamente isso. Gerenciamento de pessoas e recursos, né? Exatamente. Só que aí entra depois o evento caótico para quebrar. E Vem aí de tudo isso que você surpresa. se organizou foi pro lixo. Basicamente essa é a ideia do Foods, né? Cara, a proposta é muito boa, eu quero jogar. Quando a gente preenche o formulário de mentores, a gente fala um pouco do nosso perfil, do quais são as empresas que a gente gostaria de trabalhar. E eu marquei vocês justamente por conta do perfil de vocês. Que legal. Aí esse timer que tem ali na interface, é nesse momento lá de estar preparando o prato especificamente? É durante esse preparo do prato, é isso? Ele é É durante a durante a fase fase. inteira. Ah, durante a fase Isso. inteira. Então ele tem que consertar o cano e preparar a comida e Exatamente, ao resolver mesmo tudo. tempo. E se comunicar com os outros, tudo ao mesmo tempo. São, por curiosidade, são até quantos jogadores e qual tipo de dispositivo que é utilizado? É para mobile, é para desktop? Qual a interface de entrada É para também? PC, futuramente console, e são de Certo? 2 a 4 jogadores. Existe um rumor debaixo dos panos de jogar single player. Mas assim, eu não diria que é algo para agora, mas eu Certo. tenho total noção que se isso for jogado single player, a parte de HUD ali, a parte visual vai precisar mudar, né? Porque para um jogador ou para dois é totalmente diferente. Aí os dispositivos de entrada são o mouse e teclado, Isso. E controle. controle também, Os né? dois. Touch Isso. não, Não. certo. Você pode compartilhar de novo, Paula, a sua interface? Acho Uhum. que deu para entender. Basicamente, quando a gente fala de UI, a gente fala de. Tem gente que fala em 4 camadas, 4 paredes. Eu costumo falar em 3 camadas. Mas não atrapalha muito, não. A gente tem basicamente a. Não, são 4 camadas, vai. Tem a interface fora do jogo, que é essa UI, que ela Uhum. precisa já dar uma prévia ali do que é esperado durante um jogo. Então, Uhum. vai fazer jus também junto com o áudio que vai ser aplicado. Então, ele já vai criando uma climatização. Tem gente que negligencia muito essa parte do inicial, justamente porque, é só para fazer as configurações, é só para dar o play. Só que é nesse momento que, por exemplo, dependendo do jogo, o tutorial já está antes de início da primeira fase. Então você já tem ali um vídeo tutorial, já tem uma orientação, já tem a forma de interagir com o teclado no caso, com os dispositivos. Então essa etapa inicial, ela é uma fase de conversão. A pessoa ficou interessada lá na Steam, por exemplo, gostei desse jogo.
Aí no momento que ela abre, ela vai ter ali uma prévia. Então, é interessante que tenham imagens que ilustrem um pouco do que é o jogo. A parte visual das cores, tipografia, desenho, a composição como um todo, tem empresas que eu vejo que elas são muito fiéis em replicar a identidade visual que é do jogo. Então, assim, você vê exatamente como é o jogo, é a interface. E tem outras empresas que já falam, não, eu vou tornar a interface um pouquinho diferenciada justamente para separar esses dois mundos. Então, isso é uma decisão realmente que cabe a cada empresa. Eu sou mais assim a favor de manter uma identidade visual aproximada, que não seja idêntica ao do jogo, porque realmente cria uma confusão de, entrei na fase do jogo, saí da fase do jogo, mas ainda estou no jogo, porque a identidade é tão forte, mas tão similar que acaba confundindo. Eu sou mais a favor assim, de manter uma certa similaridade, uma composição que faça referência ao jogo, mas não seja idêntica ao jogo. Só que nesse caso, pelo que vocês estão me mostrando, eu não sei há quanto tempo vocês estão trabalhando nessa interface e me desculpe se eu for um pouquinho rude ou grosseira de alguma forma. Não é minha intenção, tá? Mas eu tô realmente achando sóbria demais essa Uhum. coloração. O uso do azul com o laranja e o roxo, especificamente, são três cores que elas estão um pouco mais desaturadas nesse caso. Não sei se você percebeu, Paulo. Estão um pouquinho Uhum. mais desaturadas, um pouco mais claras, inclusive. Então, elas trazem um pouco mais de sobriedade à comunicação. O lado da diversão, de que vai ser uma coisa dinâmica, que vai ser um caos, talvez não esteja sendo repassado aqui. Talvez Uhum. isso tenha acontecido justamente por ter tido a intenção de juntar com esse efeito visual de tela antiga. Hum. Eu acho que essa intenção de juntar as duas comunicações acabou criando esse conflito de intenções na comunicação. A questão da moldura eu acho super interessante. Aí realmente teria que fazer um teste para ver como é que ficaria. Mas eu posso fazer um comentário com relação à moldura, porque se você colocar moldura, você vai colocar, na verdade é uma pergunta, você pretende colocar comandos, por exemplo, settings, áudio, configurações de dispositivo, tudo na moldura ou no centro da tela? Aqui assim, essa parte aqui, ou você diz aqui assim? Que eu lembro que você tinha Aqui tem mostrado uma os proposta. botões, não é? Isso, É, exato. é que tem um frame do monitor, Paulinha. Exato. Isso, esse Isso. mesmo. Ele tem muitos botões, e assim, aí todo mundo vai querer clicar. Até mesmo para poder Sim. conseguir um easter egg aí, alguma coisa escondida, alguma interação escondida. Dá vontade de fazer isso, gente. E é legal que tenha. Se tiver, vai ser ótimo. Você pretende utilizar essa interface lateral para fazer alguma interação? Então, sim, eu estava até falando com. Quando surgiu essa ideia, eu e a Camila, que a Camila é a producer e ela também cuida da parte da narrativa e tal. E, enfim, e aí geralmente a gente que pira assim nessas ideias da interface e a gente estava comentando assim de ter alguma interação sim. A gente não sabe exatamente o que, porque ainda não foi. A gente ainda não testou para ver como que vai ficar o funcionamento, tipo a parte funcional mesmo, sabe? Uhum. Tipo, ver como que vai ser o botão, se vai ficar muito. Se não vai ficar, tipo, tão óbvio que. Enfim. Aí a gente ainda, tipo, não decidiu nada, mas a gente queria fazer alguma interação. Seria interessante. Porque a própria imagem já dá essa proposta de você fazer a interação, como eu estava comentando. Uhum. Aí, realmente, trabalhar essa forma de visualização vai ser difícil. Não vou mentir.
Mas, por exemplo, quando a gente trabalha na interface, é bom que você dê peso, você colocou já numa ordem ali no menu, que é a correta. Primeiro, o botão que mais vai ser clicado, que é a de maior relevância, que é o play, depois option, créditos e a saída. Perfeito. Aí tem um confirm lá embaixo, É. que aleatório. Aleatório. A questão da ordem Esse é aqui eu tava testando o botãozinho pra ver como que ia ficar. certo, tá Qual que testando. seria. Estamos É. testando. A ordem ela tá ótima. Quando a gente pensa na interação com o usuário, a gente sempre pensa qual é a função que o usuário mais utiliza, qual é que ele mais vai precisar, de fato. Então a gente sempre coloca a maior relevância visual, tanto na arquitetura, né, na ordem das coisas, quanto na importância visual mesmo. Em primeiro lugar, o play ele já está numa ordem ok. Se você quiser uma sugestão, tem jogos que eles dão uma importância visual maior pro play. Por exemplo, sabe Cut the Rope? Não sei. Nossa, é o jogo de celular, não, do Nom É, Nom. do sapinho. Veja aí naquele site Interface in Game se tem. Deixa eu Ele tem ver lá? aqui. Deve ter Cut the Rope. Se não tem nesse, tem no outro lá no UI Database. Não tem no Interface. Mas bota no Google mesmo também, não tem problema. Ah, ele tem no Game UI Database. Deixa eu pegar aqui. Ah, mas Deve. é que é o remaster, né? Mas ó, eu vou mandar aqui o link. Eles não têm os antigões, mas não sei se tem o que você tá procurando aqui também. Seria a tela de início. Ah! Diga. Não, lembrei que jogo que é esse. Caraca, não tem nenhuma tela de início aqui. Caraca, inclusive, eu nem sabia que eles tinham lançado essa versão. O Cut the Rope tem uma imagem na minha cabeça do início dele. Que o botão do play, ele tá maior do que os outros botões, tá centralizado. Então, assim, tudo que... a primeira coisa que você olha é pro centro da imagem, né, tem isso. Para onde você quer que o jogador olhe, o usuário, no caso, olhe primeiro. Uhum. Nessa imagem que está sendo projetada para mim agora, tá tudo muito homogêneo, tá quase que simétrico. Você tem o desenho do meu lado direito e o menu do Uhum. lado esquerdo. Então, assim, o peso visual que eu tenho dos dois lados é igual. Então, Sim. na hora de visualizar a primeira vez, eu fico com dúvida para onde eu olho primeiro. Não tem nada que me chame mais atenção aí. Então é Uhum. interessante que você veja referências de interfaces para poder justamente ver como é que eu posso fazer o meu usuário, assim que ele entra, olhar pro ponto que eu quero primeiro. Geralmente é o play. No Cut the Rope eu acho legal que tem. Ele na verdade chama pro play, mas ele chama para a região central da imagem. Se quiser procurar aí, enquanto eu tô falando, tudo bem. E aí depois ele te direciona o olhar para fazer uma espiral na imagem. Então ele faz com Essa que daqui você. serve como Pronto, tá exemplo? ótimo. Serve sim. Percebe que ele faz uma moldura. Perfeito. Ele faz uma moldura na imagem, criando uma coloração um pouco mais escurecida ao redor e mais iluminada ao centro. Esse contraste de Uhum. iluminação já faz com que a pessoa olhe para o centro. O fato de utilizar uma imagem que tem uma opacidade um pouquinho, por exemplo, um blur um pouquinho maior no fundo e mais definida na frente, faz com que a definição esteja em primeiro plano. Então a pessoa olha para o centro. Se você dividir em três colunas essa imagem, a pessoa vai estar direcionada para o centro, se for relacionada à questão do blur, a definição da imagem. O contorno das figuras faz com que o olhar da pessoa fique nessa coluna central. Uhum. Esse clarão ao centro tem uma submoldura quadrada, se for olhar ao centro.
formado pelas árvores, faz com que a pessoa olhe justamente para as perninhas dele para cima. Por quê? Porque atrás tem um contraste muito grande com a iluminação. Então você olha primeiro para o sorriso do sapinho. Acho que é um sapo, gente. Eu sempre falo que é um sapo, não sei. Primeiro você olha para ele e aí, segundo, depois você olha região de baixo e depois a região de cima. Então existe uma ordem de leitura que é feita. E por último, você olha para a direita. Por que eu falo para a direita? Porque tem ali uma cordinha destoando do lado direito, que é o deve ser videozinho ou acesso a outras áreas, coisas interessantes que eles publicam. Por último, em último lugar, você vai ver lá embaixo, do lado direito, inferior, a engrenagem, que está bem escondida, porque o contraste está muito baixo. A cor é praticamente a mesma do fundo. Então, assim, a questão de como você vai fazer essa composição visual ela é extremamente importante. O espaço vazio, que nesse caso é dado pelas árvores ao fundo, traz uma comunicação extremamente importante, que ele vai fazer com que ajudar realmente com que você olhe para o canto certo. Na sua imagem, voltando agora, como você faz um peso igual do lado esquerdo e do lado direito, a pessoa ela vai tentar olhar para tudo, mas não vai focar em nada. Sim. Percebe? Então, qual a minha sugestão? Tu pode trabalhar dar, por exemplo, um tamanho maior no botão do play, fazer uma coloração diferente. E aí eu vou entrar num outro aspecto que é comunicação através da tipografia e comunicação através da iconografia. É interessante, dependendo do jogo, dependendo também da proposta de vocês, da paciência de vocês, do espaço visual, como é para desktop e console, vocês têm um espaço um pouquinho maior. Isso é bom. Se fosse para mobile, eu ia falar, gente, tipografia junto com iconografia talvez não role. Mas, o que é interessante? Cognitivamente, nós estamos mais habituados, primeiro, à interpretação de iconografias, ícones, imagens, e depois a leitura. A leitura a gente para ler. A gente para ler e interpretar. O ícone a gente olha e identifica o sentido daquilo, logo de imediato. Se você vê um triângulo grandão para a direita, você já está habituado com outros jogos, então você já sabe que é um play. Você já está habituado com o play de outros dispositivos, tipo televisão, controle remoto, pessoal mais antigo também, disc player, enfim. Já está habituado com essa simbologia. Então, talvez seja interessante fazer um mix de iconografia, ou colocar só iconografia, e aí você conseguiria colocar uma relevância um pouquinho diferenciada, né? Colocar ali o ícone um pouco maior, como do Cut the Rope, com a tipografia maior do que as outras. Então, deixar o play um pouco mais com maior peso, maior importância, e os outros com um pouco menor de importância. A disposição visual é uma possibilidade, você colocar eles todos centralizados, pode colocar eles todos na parte de baixo, desde que você consiga fazer uma composição que faça com que o olhar do jogador, do usuário, role pela página, mas assim, o primeiro canto que ele olhe é o play, que é o canto mais utilizado. Certo? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido. Se eu não tô falando muito, é porque eu tô anotando as coisas. Que bom que tá sendo gravado. É porque é muita informação mesmo. Certo? Aí, assim, uma sugestão, né? Com relação às cores, se tu puder rever essa paleta de cores, retorno que eu comentei. Acredito que tenha dado essa esmaecida na imagem e baixo contraste, justamente por conta da composição com a proposta dos arranhadinhos lá da tela. Que eu esqueci o nomezinho desse efeito, gente. É tipo um glitch, né? É um glitter. Um glitter? Não é glitter que fala? É glitch. Glitch. Um glitch? Glitch. É isso mesmo.
Quase lá. Glitter é outra coisa. Efeito glitch. Você pode utilizar o efeito glitch, talvez com um pouco mais de opacidade no efeito. Então, assim, ele com um pouco menos de importância, que percebe que o contraste do glitch branco, dos riscos brancos, tá quase na mesma tonalidade do branco da própria tipografia. Sim. E isso faz com que o glitch tenha uma certa relevância em relação à imagem. Então, assim, você não quer que ele apareça, quer que ele seja só um efeito visual. Uhum. Eu posso fazer um comentário sobre isso Diga? daí? Que eu acho que até a Paulinha esqueceu de avisar, mas eu vou lembrar ela. Eu acho que ela deixou esse glitch, e me corrija se eu estiver errado, tá, Paulo? Eu acho que ela deixou esse glitch aí como forma de placeholder, porque a gente Ah, estava pensando em fazer isso direto no Unreal. Ok, total. ok. Aí rolou isso Você aí. tava Ah, falando, eu tava lembrando tá. disso. É, Então ele não fica o tempo todo assim, é só quando tu passa o negócio em cima. ó, É, acho que de tempo em tempo, aí acho que ela pode falar melhor vou que abrir eu. o jogo aqui pra. Acho que. Certo. Só um momento aqui. Entendi. Mas eu acho que ainda assim, o Pitch, ele implementa a UI na Unreal. E eu acho que ainda assim tá bem marcado, pelo que eu me lembro. Não lembro exatamente. Dá uma olhada. Ok. É... Vamos falar de contraste? A tipografia. Vamos falar de contraste a tipografia. A tipografia, eu gostei dela, ela é bem adequada, ela é arredondada, ela tem a mesma largura, no comprimento da letra toda, ela é levemente grossinha, então a leitura dela é bem tranquila. É só o contraste com o fundo, que dependendo da iluminação ambiente, talvez ela não fique tão legível. Se a pessoa estiver jogando com o sol que está fazendo aqui em Natal, durante o dia, talvez o contraste não fique tão bom. O que eu ia falar com relação ao contraste, né? Das cores. Sim, essas telinhas. Eu tava olhando. Tu falou de usar um layout mais sci-fi, mais futurista, para Rouge e para UI também, né? Uhum. Quando me passaram a proposta, quando Marcela passou a proposta do jogo, falou por cima, eu imaginei realmente algo mais futurista, sci-fi, até mesmo porque tá, na espaçonave e tudo mais. Eu particularmente gosto dessa telinha que vocês criaram, tipo o Windows antigo. Uhum. Todo mundo fala Caramba. isso. É, muito retrô, bem retrozinho mesmo. Mas assim, questão de leitura me incomoda. Excesso de informações visuais, por exemplo. Existe um degradê no botão e a Uhum. letra é branca. E atrás, na caixa, ela é com transparência. Fica legal? Até fica, mas cria uma certa dificuldade na hora de fazer a leitura, principalmente por conta do contraste entre o branco e o degradê. Uhum. Quando eu dava aula sobre UI, eu falava, gente, pelo amor de Deus, não me façam degradê atrás de. Ou então imagens doidas. Não crie nada atrás de tipografia. Se a pessoa precisa fazer a leitura, deixe o mais claro possível, o mais simples possível. Cor chapada Uhum. mesmo, ou então com alguma textura, mas que dê um certo contraste visual. Certo? Certo. Que mais?
Aí você já tem estudo de referências com relação a UIs que você gostaria de usar como. Então, eu tava usando de referência aquele joguinho lá. Eu usei bastante de referência Overcooked. Usei Fall Guys também de referência. Nossa, Hum, nossa, a nossa proposta de UI antes era assim, com os é bem desenhinhos e tal. diferente. Assim. Especificamente Cara, aí é a bem parte diferente. do tutorial, né, em si. É. Entendi. Essa última tela que você mostrou do tutorial, a versão 1, ela tá com bom contraste. O fundo com um caderninho na frente. Já as Uhum. outras não tanto. Legal. Então, e aí eu. Só que assim, a gente. Como a gente já tem essa. Essa ideia, né, de fazer tipo um computadorzinho, Uhum. a gente manteve essa aqui. E. Pô, eu lembro que quando eu fiz essa daqui foi meio rápido, porque foi mais pra demo que a gente tava fazendo. Certo. Se vocês forem manter essa ideia de fazer a moldura do computador, a minha sugestão é que vocês otimizem esse espaço da moldura para colocar essas opções do menu. Então, play na moldura, o option na moldura, o quit na moldura, tudo na moldura. E aí usar a Uhum. tela só para navegação interna, como essa caixa eletrônico de banco. Você tem os botões Uhum. laterais e aí que são os principais, né? E aí você só navega nos subitens na tela. Sim. Eu acho que faria mais sentido e também acho que seria mais divertido também. Mas assim, aí de referência, eu tô Tem mais o entre ramen essa também, né, Paulinho? aqui. Oi? O ramen lá. É que Roman eu acho que eu tava usando mais de referência, mais pra antes do redesign e também, tipo, mais pro visual em si do jogo do que pra, tipo, UI, sabe? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Hum... Ai, tem que colocar a data de negócio aqui na Steam pra poder entrar. Aqui, ó. Vou mandar o link de roaming. Que a UI, tipo, também deles é super simplesinha, assim. Não tem muita coisa. E aí eu fico, tipo, eu sempre fico muito em dúvida se eu pego e de repente elaboro uma UI mais, tipo, bem simples assim, tirando toda a narrativa, tipo, ou se eu pego e faço uma UI mais diegética também. Eu fico muito nessa dúvida. Tipo, Eu, Interface eu bacana. acho que falta a gente falar isso, inclusive, por conta de motivos de narrativa Uhum. e acho que escolhas da equipe em geral, a gente sempre busca fazer as coisas diegética, né? Porque estão fazendo, assim, a comunicação ela precisa estar junto com a narrativa e junto com a ambientação, né? A gameplay. Então ela tá tudo Sim, interno do jogo de vocês. Isso é outra camada que eu ia falar pra vocês. A gente tem essa parte da interface fora do jogo. Dentro da interface uhum, do jogo, a gente tem essas regiões. E aí tem essas pessoas, tem algumas pessoas que trabalham com essas quatro paredes dentro da região do jogo, que é a diegética, não diegética, espacial e meta. Mas basicamente, quando vocês forem fazer comunicação dentro da área do jogo, tem alguma tela do jogo aí pra gente dar uma olhada? aqui. Pronto. Haverão informações que elas são unicamente
para comunicar o jogador, mas elas não fazem parte da mecânica e nem da evolução da narrativa do jogo, que é o caso, por exemplo, do contador regressivo, correto? Isso. Perfeito. Existem coisas, por exemplo, que são comunicações que são necessárias para que a narrativa e o desenvolvimento do jogo aconteça. Por exemplo, uma seta direcionando para um local específico. Isso também é um elemento de UI. Alguma coisa brilhando, comunicando que é para poder clicar ali, para poder interagir ali. Isso também é elemento de UI. Isso já está dentro do ambiente de jogo. Já existem outras informações que elas vão estar junto com a HUD, assim como o contador regressivo, que elas estão ali no meio termo. Elas não são só para comunicar o jogador, mas elas também fazem parte da interação com o jogo. Por exemplo, questão de vida. Eu não sei se vocês estão trabalhando com vida, com... É só tempo mesmo, né? E esse que é o nosso ponto, a gente só trabalha com o tempo e o evento caótico. Até por isso que, tipo, eu não sei se eu cheguei a te mandar a imagem antes, eu acho que eu mandei, que o tempo tava no canto superior Sim, sim, direito, sim. e aí eu sou 100% defensor de eye tracking, tá? Assim, qualquer coisa que me falarem, eu vou responder eye tracking. E aí eu falei, Mas é isso sempre que a gente vai mesmo. ter tempo. E aí eu comecei até a comentar com a Paula que é uma questão muito de que depende muito do jogo, então no nosso caso, como a visão do jogador está sempre ali do centro da tela para cima, tanto que ele vai pegar o ingrediente, ele vira a câmera para baixo e aí o ingrediente ele passa a estar no centro da tela do player, né? Aí eu Perfeito. pensei, talvez faça mais sentido para o jogador, é menos cansativo Isso. ele olhar para o centro da tela, e aí eu falei, talvez o evento que eu acho que é a única mecânica fora que a gente tem, também a gente colocasse no centro, só para dar uma facilitada, né? Exato. Se fosse, por exemplo, um minimapa, que é unicamente para poder comunicar o jogador, mas que não precisa ficar ali na tela para poder fazer parte da mecânica, especificamente, ele poderia ficar escondidinho ali na lateral direita inferior, lateral esquerda inferior, que são os polos, né? São regiões que a pessoa não olha tanto. Mas vamos lá em relação à disposição. É natural que o olhar do jogador ele vá mais para o centro. E eu tô achando legal essa vinheta ao redor, porque ela cria uma certa um escurecimento na lateral e aí faz com que a iluminação fique mais centralizada, que direciona o olhar mais pro centro. Né? Tem um blurzinho também ao redor, direciona o olhar pro centro. Isso tá muito bacana. Esse Toon Shade tá muito legal, gente. Tá muito gostosinho. Disposição. Aí, nessa imagem, pelo menos, ela tá mostrando que a intenção é olhar para o centro. Até mesmo a perspectiva da cena faz com que a pessoa olhe para o centro. Zonas de interesse depois do centro. Marcela colocou perfeitamente. A região inferior da tela e a região inferior da tela e a região superior da tela são dois pontos de fácil acesso ao olho do jogador. Então, o que a gente geralmente coloca nessas regiões? Informações que elas são relevantes para informar o jogador barra ter ali a questão do gerenciamento daquele recurso para alguma mecânica, algum funcionamento do jogo. Então, por exemplo, eu estou no meio de uma luta e eu tenho que trocar rapidamente meu armamento. São regiões que eu olho rapidamente se eu estou trocando minha faca pela arma, pelo balde, enfim, pela água. Eu consigo olhar rapidamente. Quando eu estou lutando com um boss, por exemplo, barra de vida do boss. Gente, tem alguns jogos que colocam em cima do próprio jogador, do próprio personagem, beleza. Mas quando é boss, geralmente a barra é imensa. Então não se coloca, geralmente se coloca na região de cima ou na região de baixo, justamente porque é uma região que você precisa olhar rapidamente e fazer aquela interpretação rápida. Então você ainda consegue jogar e olhar se você está ganhando ou não, né? Se está dando efeito ali no seu tapa ou não.
Então, Marcelo colocou perfeitamente. O contador regressivo é algo que a pessoa precisa constantemente ficar olhando para saber se ela tem tempo ainda de conseguir ali gerenciar os recursos, né? Se ela consegue controlar o caos. Então, a região de cima e a de baixo seriam as mais indicadas. Como é um contador regressivo, ela é mais indicada que fique em cima mesmo. Lado esquerdo superior, direito superior, eles têm um peso um pouco maior, quer dizer, uma relevância um pouquinho maior do que o lado inferior. A gente geralmente coloca nessas regiões informações que elas são importantes para a informação do nosso jogador, mas que o nosso jogador ele não precise ficar olhando de imediato. Por exemplo, tem a maioria dos jogos, tipo Hollow Knight da vida, coloca lá energia, gerenciamento de vida, tudo do lado esquerdo superior. Moedas, lado direito superior. Então, são recursos que eu consigo olhar rapidamente. Quer dizer, são recursos que eu consigo olhar, mas que não preciso olhar com tanta frequência. Inferior já tem uma relevância um pouquinho menor. Então, assim, se tiver, por exemplo, sair do jogo, minimapa, configurações, qualquer coisa que eu não precise ficar acessando com muita agilidade, eu já posso colocar nessas regiões. É claro que eu estou falando isso de uma forma um pouco mais generalizada, depende realmente de como aquela construção visual está sendo feita. Como a de vocês, eu estava falando, né? A composição está focando no centro da imagem, vocês conseguem fazer essa distribuição de uma forma bem homogênea. Outra informação. Nosso tempo, nossa, tá passando muito rápido. Outra informação. Lembra que eu falei da iconografia? De que ela é lida primeiro? É mais fácil identificar a iconografia primeiro, a imagem, do que a leitura? Eu sou super a favor de vocês colocarem um reloginho junto com a numeração. Só que talvez seja mais interessante vocês pensarem numa proposta de colocar um desenho de relógio bem grandinho em cima e a numeração embaixo. Entendi. Tá. Então, até tava Do conversando com o jeito que vocês Marcelo fizeram com o sobre isso essa raiozinho. semana. Uhum, sim. Pode falar. Porque eu tava meio. Tipo, eu tava sentindo que tava um pouco redundante, assim, porque já tinha o relógio e aí tinha a escrita do, É bom que seja do tempo. redundante mesmo. Então, e aí e ele falou, não, mas é que o povo vai ver, vai, tipo, bater o olho e falar que é um reloginho. Eu falei, ah, sim, de fato. Se E deixar. aí, Desculpa, pode mas falar. aí eu não sei. Eu ainda fico pensando assim, tipo, se tem alguma maneira mais. é, melhor que dê pra ajeitar e tal. Eu vou testar essa do reloginho grande. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma imagem aqui. Eu confesso que como eu não sou de UI, eu tive um pouco mais de dificuldade de identificar isso. Porém, eu tô vendendo esse jogo pra galera, inclusive pra Paula. Esse daqui é o Speed Crew. Ele é literalmente o Overcooked de consertar carro. E eu acho que ele, em questão de UI, ele dá certas aulas, ele peca em alguns aspectos, na minha opinião, mas ele dá boas aulas, principalmente em quesito de tempo. Eu não sei se isso seria provavelmente uma proposta que é o que você falou e eu só estou entendendo agora, ou se seria uma proposta diferente. Quase. Ele tem mais informações. Ele tem um X, tem o contorno, que ele vai também mudando ali o preenchimento, tem o 22 lápis, tem o ícone do reloginho, tem a barra regressiva e tem a numeração ali do tempo. Isso. É muita informação. Então, não vai É, ser de isso que você não viu a gameplay ainda. A gameplay é pior ainda. Não vai assim, não é que não vai funcionar, mas não é uma coisa que o jogador vá logo de cara
entender. Ele talvez olhe uma vez, duas, na terceira ele, opa, entendi agora. Vou passar do Overcooked aqui para vocês de novo. Dá uma olhada numa tela Time's Up. Peraí, cadê? Tem uma tela lá embaixo, Time's Up. Ah, tá, achei. Pronto, nessa tela Time's Up é só um exemplo do que eu estou comentando. Tem a moeda e ao lado você tem a caixinha com a informação. E do outro Uhum. lado você tem o. Esqueci o nome desse negócio? Ampulheta. A ampulheta. A ampulheta e ao lado a caixinha com a informação. Aí, o que eu estou sugerindo é justamente isso, de vocês colocarem a iconografia, o desenho do relógio em primeiro plano, por fora da caixinha que comunica o tempo. Só para a pessoa olhar assim, já olha, já percebe, relógio. Ah, relógio é tempo. E aí ela olha para a numeração decrescendo, ela vai entender perfeitamente. É o que a gente espera, né? Eu gosto bastante de barrinha também, eu acho bem intuitivo. Barrinha também pode ser. Tem Eu acho que fica formato bonito também. também. Tem algumas. Jogo futurista, agora que você tá, Paula, falando de fazer uma interface mais futurista, tem, por exemplo, contadores que são tipo loading da vida, que são É, circulares. eu tava até pensando nisso quando a gente tava conversando agora. Também dá pra fazer. Aí, assim, E aí talvez vá mudando um pouco, tipo assim, porque eu gosto muito da ideia de, tipo, sei lá, começar verde, aí vai ficando trabalhar com a amarelo e vai coloração, pro né? vermelho. É, Dá pra fazer. Só toma cuidado com o excesso de cores. Pra não ficar um sim, sim. arco-íris. Mas sim, Eu- sendo uma interface futurista, eu imagino esse circular. Ou a barra. E aí não tem problema fazer a redundância como essa última imagem que você mandou, Marcelo. Que tem tanto o desenho do relógio, quanto a barra, quanto a Quanto numeração. nome? Só É, o faltou aquele, cronômetro. aquele indicador da. Tem em Las Vegas, lá, um tempo piscando. É, não tem problema. Não tem problema. Desde que a leitura, assim, o que é importante, né? Desde que a leitura da interface esteja visualmente separada do contexto. O que eu vejo hoje da interface de vocês é que a identidade visual das áreas que comunicam, da HUD, da interface, elas conversam. Pode botar lá, o contador regressivo mesmo. Conversa demais com a identidade visual do jogo. É colorido, é arredondado, tem uma borda preta. Eu consigo perceber que está em primeiro plano? Eu consigo perceber que está em primeiro plano o contador regressivo. Mas ele está muito próximo ainda do jogo. Aí eu volto ao que eu falei logo no início. Tem gente que acha interessante criar essa camada de identidade visual muito similar ao do jogo. Não tem problema, desde que ela seja legível. Entendi. Eu vou dar uma repaginada nessa, nessa UI. Essa conversa também já tive algumas ideias aí. E, e aí qualquer coisa eu faço e mando pra você dar uma olhada, ver que Beleza. se tá fazendo sentido. Tinha um apagão também agora, né? Esse negócio do apagão eu não. Como é que vai ser? Ó, O próprio jogo vai fazer o apagão e aí a pessoa vai ter que ir pro gerador e ligar de novo, é isso? exatamente isso daí. E aí a ideia é que, por ser de 2 a 4 jogadores, a gente teve uma repaginada porque a gente estava fazendo. A gente estava tentando ir contra a maré do Overcooked, porque o Overcooked, o level é assimétrico e a gameplay é simétrica, né? Todos os jogadores podem fazer tudo, só depende em qual lado do level que eles estão. E a gente queria fazer o oposto. Isso. Só que aí a gente tentou, não deu certo, então a gente comprou a ideia do Overcooked e a gente está indo a favor da maré agora. E a gente está fazendo os levels assimétricos, então, por exemplo, você está de um lado da nave, que eu não tenho acesso,
e eu tô do outro lado da nave que você não tem acesso. E aí eu falei lá, vai cozinhar, sei lá, um hambúrguer. Aí eu pego o hambúrguer, te passo de alguma forma, de forma mecânica, e aí você esquenta do seu lado. Só você pode esquentar do seu lado. E aí do nada dá um blackout assim, obviamente a gente vai avisar, né? Vamos ter condições sonoras e visuais avisando que vai acontecer o evento. E aí assim que acontece, dá um blackout. A nave inteira apaga, ela fica sobrevivendo com base naquela luz de emergência, sabe, de cinema, de shopping, essas coisas de quando tem porta. E aí todas as mecânicas que são elétricas, né? Então a gente considera elétrica, por exemplo, cozinhar, fazer corte, se a gente precisa pegar algum ingrediente na geladeira, por exemplo, também ela não vai estar disponível. Então tudo que depende ali de alguma coisa elétrica não vai estar funcionando. Então automaticamente o jogador precisa parar tudo que eles estão fazendo para reerguer, né? Ligar o gerador e aí volta tudo a funcionar, né? As luzes acendem, tudo volta a funcionar normalmente. Entendi. E aí, inclusive, eu acho que é o melhor exemplo que a gente poderia ter, porque a gente está trabalhando nesse evento agora, né? Esse melhor elemento que a gente poderia estar trabalhando agora, que é o blackout. Eu tô assim, eu estou, desculpa a palavra, mas eu estou com um cagaço de medo por conta da UI. Por quê? Em jogo você tem uma iluminação que ela pode alterar conforme o ambiente. Porém, a UI continua a mesma. No nosso caso, se acontecer um blackout, tecnicamente vai influenciar na HUD do player. Vai. E aí, e aí esse seria o único evento que teria isso, e assim, se a gente conseguir resolver isso agora, se acontecer depois em outros eventos, a gente já sabe como resolver. Mas se fizer o, a HUD futurista, geralmente ela é clara, né? Ela tende a ser neon, com aspectos mais claros. Então, quando deixar tudo escuro, vai ficar com um contraste melhor ainda. Pode ser que ela tenha a própria solução nela mesma também. Exato. É isso que eu estou imaginando. Fora o contador regressivo, o indicador de blackout e as mensagens, tem mais alguma informação que vai ser apresentada na HUD? Tem os diálogos só. Aqui. As mensagens a gente estava Os vendo prompt. provavelmente não vão ter, então acho que vai ser só o Certo. contador, o indicador e a box de diálogo, o personagemzinho. Que a minha preocupação é na disposição visual quando tiver o máximo de informações possíveis, para não ficar um monte de caixinha solta. Faz sentido. Só de colocar aí no meio já dá um ar Não? tão bom. Ah, Mas no design futurista de HUD, imagino que a Paula ela vai ter algumas referências bem bacanas que vai conseguir, por exemplo, fazer, por exemplo, uma linha que junta toda a barra de cima por trás do contador regressivo. Então eu vou ter uma região à esquerda e à direita que elas estão conectadas visualmente através de uma linha neon. Então dessa forma fica mais fácil fazer a disposição de novos elementos visuais nessas regiões. Uhum. E aí as pessoas vão entender que aquilo dali é uma barra, é uma região de informações, e não unicamente ao centro ou à esquerda eventualmente, porque do jeito que tá, parece que elas estão desconexas. Até mesmo a diagramação, né? A Uhum. caixinha de mensagem ela é maior, tem mais espaço. Aí o contador regressivo tem um tamanho menor. As duas são parecidas visualmente, mas não parecem que elas têm conexão uma com a outra, sendo que as duas estão numa arquitetura quase que equiparada. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Tá ok? Estão satisfeitos com a orientação até aqui? Sim, Tô ajudando? com certeza. É eu muita tenho só que falar mesmo que a informação. Paulo, que ela que é a mestre. Eu só tô tipo, falando assim, pro design, seria interessante que a gente tivesse isso. Tipo, Mas tudo porque bem. acho que tem coisas importantes que o design dita, só que aí quem traz a solução é Sim. totalmente a mestre dos magos, ela que.
Ela que sempre faz tudo pra gente, então tem que. Tem que caminhar Não, junto. eu gostei bastante. Eu tô tendo várias ideias. Gente, eu tô rabiscando muita coisa aqui Que bom. pra não perder nada. Então, eu vou fazer alguns testes, assim, e sei, vamos ver. Eu estou com sentimentos bons aí, porque foi muito ruim, assim, tipo, até que tem bastante conteúdo sobre UI e UX, mas é diferente, né, quando a gente conversa. E, e aí eu tô esclarecendo bastante coisa. E vocês estão muito imersos também, aí fica difícil de ter um olhar É, diferenciado. sim, isso aí é verdade. Legal. Coloca mais aspectos de coisas espaciais na interface de entrada. Uhum. É legal essa questão do glitz, do retrô, mas realmente eu tô sentindo falta da questão das cores mais vivas, que representam mais o caos e diversão do jogo. E esse lado do co-op. E os próprios elementos mesmo. Comida Uhum. alienígena e espaçonave. Um pouco mais na comunicação visual. Gente, mas tá ficando muito legal. Vocês vão lançar quando, hein? É, aí Ixi, acho que pegou no ponto bem final, eu exato. creio eu que ou vai ser no final do ano ou começo do ano que vem. É, Eu eu acho que. diria janeiro. Só que a gente ainda tá. Essa semana, inclusive, a gente vai fechar uma questão muito importante, né? Que a gente tá fazendo o que deve ser o último redesign, que foi a passagem do simétrico pro assimétrico. E aí, com isso, é só fazer algumas features interessantes, fazer algumas alterações na receita, fazer a composição visual, né? Da parte da locomoção, como é que isso vai ser feito. Perfeito. Mas assim, o jogo em si a gente conseguiu testar. Tivemos bastantes testers, tivemos resultados positivos. Isso é bom. Isso é bom. Com certeza não vai ser um jogo que eu vou querer jogar. Com certeza. Muito bom ouvir isso. A proposta é muito atrativa pra mim, pro meu estilo de jogo. É, Podemos se você vencer. tiver também alguma recomendação, isso falando pela parte de game design em si, eu tô sempre aberto a ouvir. Porque quanto mais você conversa com pessoas que são distantes de você, elas trazem jogos que você não ia conhecer sozinho, então Ah, é sempre sim. bom. Eu fiquei curiosa com relação aos puzzles. Eu sou fascinada por puzzles. Esse aí acho que é o ápice do nosso jogo, assim, tem que lidar com o maior cuidado são os puzzles. Porque geralmente, estender um pouquinho mais o tempo não tem problema. Às vezes eu vejo uns jogos indies que tem um potencial muito legal nos puzzles, mas eles acabam fazendo praticamente os mesmos puzzles de uma forma diferenciada, sabe? Tipo, todos são de cores, ou todos são de montar. Mas eles não mexem com as várias cognições, habilidades cognitivas do jogador. E é interessante que exista um mix do mesmo jeito que a gente tem lá no level design, momentos de caos, momentos de contemplação, momentos de socialização com as outras pessoas, né? Momentos de gerenciamento, de pensar, de fazer a parte lógica dos puzzles. Dentro dos puzzles, vocês conseguem trabalhar, por exemplo, memória, habilidade motora, atenção, agilidade, resposta no tempo de resposta. Então, existem diversos puzzles que vocês conseguem trabalhar essa diversidade de habilidades, às vezes tudo junto, ao mesmo tempo. Então, dá pra criar umas propostas bem bacanas aí. Eu espero que vocês estejam bem alinhados nessa parte. Mas se quiserem um teste dos puzzles, eu adoro. A gente tem o. Tem o A nosso gente tem um servidor. Discord. Se É, você quiser pegar o peraí. link. Tu tem o link aí contigo, Paulo? Peraí.
Você tem algum conteúdo de conhecer, assim, isso pessoalmente, porque eu gosto de conhecer sobre as outras áreas também. Da parte técnica de UI em si. Tipo, onde eu trabalho atualmente, eu vejo bastante gente usando o Figma e o Illustrator, mas a parte de, sei lá, fazer um After Effects, essas coisas, Eu não sei eu se acho eu, doideira. eu não sei se eu entendi. De construir a interface gráfica de jogos? É, que, por exemplo, até usando o exemplo do Hollow Knight que você deu, eu não tenho Certo. ideia, assim, 0,1% de ideia como é que eles fizeram toda aquela parte de animação e, nossa. Mas aí é mais com a pausa, aí é só curiosidade pessoal mesmo. Olha, o que eu vejo, pelo menos das empresas que eu acompanho, é quase do mesmo jeito, a construção é quase do mesmo jeito que no mercado de aplicativos mesmo. Então a gente começa pelo Figma mesmo, pelo XD, e aí depois vai direto para a ferramenta. O meu marido, ele é designer de jogos, ele é artista conceitual, ele trabalha na área de jogos e ele utiliza o Photoshop, Figma, XD para fazer essa prototipação da UI especificamente. E aí existe a pessoa que vai fazer a programação específica dentro da ferramenta, então da Unreal, É a do bruxaria. Unity. É, é do mesmo jeito que é no mercado. Eu trabalho pro, pro governo como coordenadora UX. E aí a gente faz o mesmo processo. Então a gente pega o Figma, faz a construção da proposta da UI e passa para o desenvolvedor web e ele faz a programação daquela interface. Não tem muita diferença não. Então assim, é sempre pro programador, né? Eles têm que fazer aquelas bruxarias daí. É o que a gente faz é passar. É porque cada ferramenta tem uma forma de trabalhar diferente, né? Mas assim, seria ótimo que a gente tivesse, sei lá, um plugin que exportasse já pronto, mas na verdade faz, essas ferramentas fazem essa exportação, só que ela sai com muito lixo, ela não fica legal. Então é melhor realmente fazer do zero. Entendi. E com muito bug, o que a gente não quer, né? Eu sempre fico batendo papo com uma das pessoas de UI lá da empresa e eu acho que uma área muito injustiçada, sabe? A galera de UI sim faz umas coisas muito foda. E aí o pessoal, ah não, só mexe esse quadradinho, muda a fonte. Eu tipo, cara, não é só isso. Tipo, eu fico muito triste quando às vezes eu preciso dar algum feedback pra Paula, porque assim, Ah, finge que ela não tá ouvindo. Mas às vezes assim, ela faz uma parada tão rápida e você fica tipo, cara, como que ela conseguiu fazer o bagulho tão rápido? Tipo, durante a reunião ela vai prototipando o bagulho. prática. E aí eu fico tipo, cara, ficou bom. Eu não Mas sei pro como design eu preciso mudar isso. E fico tipo, cara, que tristeza. Eu não sei como é que ela trabalha, mas assim, geralmente quem faz essa parte de integração trabalha com design system. Então você já tem os componentes já pré-setados. Então quando tu muda para uma cor, por exemplo, de um componente que é pai, já muda para todos os filhos. Então agiliza muito o processo nesse caso. Aí depende realmente do nível do profissional, né? Tem profissional que vai fazer botão a botão. Pedir para mudar a cor de um botão, vai ter que ir em todos os botões para mudar. Mas as ferramentas, a Unreal, a Unity, qualquer outra, elas permitem fazer esse design system, de você fazer componentização. Então você cria para um padrão, por exemplo, de modal, de caixa de diálogo, enfim. E aí você consegue fazer para toda a família de modais, por exemplo, uma mudança. Fazem todos. Isso agiliza muito. Muito. É por isso que a Paula é UI. Ela manja, tipo, muito, e acho que empresa inteira junto. Então tá certo. Gente, Bom, vou do meu parar. lado, acho que essa era a minha única dúvida. Eu estou tranquila aí de dúvidas. Eu não duvido que ela esteja prototipando agora, tá? Pra ser Não, eu sincero, tô eu conheço rabiscando ela. umas coisas. Tô rabiscando umas coisinhas só. Algumas coisas. Ela vai vir daqui, ó, uma hora no meu Discord, ó, o que eu prototipei aqui? Tá todas as telas já prontas. É isso mesmo. Veja muita referência, Paula.
É sério. Uhum. Acho mais É, importante eu que vou as... ver mais coisinhas. Aí faz um mood board mesmo, vai montando ali as propostas que você acha interessante. Legal. Sim. Eu vou parar aqui nossa gravação, então.